Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que nós temos pensado a respeito daquelas duas palavrinhas, mas Deus. Mas antes de entrarmos na nossa ministração especificamente, olhando para um texto, eu queria observar com vocês uma coisa. Quase todos nós que compramos, principalmente equipamentos eletrônicos, experimentamos uma coisa que parece ser planejado. Você já observou que os nossos equipamentos, eles têm um tempo de, digamos assim, não só de validade, mas de uso. Eles vão funcionar por um determinado tempo. Digamos que aqueles que projetaram, já planejaram o tempo de vida daquele produto. De tal maneira que hoje nós compramos algumas coisas mais tecnológicas, todo aquele sistema dele vai funcionar por um tempo, de tal maneira que, passado esse tempo, nós vamos ter que ou comprar outro ou instalar algumas coisas para que ele continue funcionando. A isto nós chamamos de obsolescência. A obsolescência é algo planejado para que algumas coisas tenham um tempo de uso, algo que realmente é planejado para que a partir daquele momento não seja mais útil e você precise então renovar. Essa obsolescência, ela de fato acontece. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrir também que tem algo parecido com isso, algo que foi planejado por Deus, mas ao mesmo tempo foi planejado para que funcionasse por um tempo e depois se tornasse então obsoleto. Abra sua Bíblia para o Salmo de número 40. E quando a gente olha para o Salmo de número 40, nós vamos descobrir isto e mais. Vamos descobrir que no processo da salvação, Deus chegou a um tempo em que Ele estabelece, em que Ele coloca, em que Ele provê um sacrifício melhor. E a gente olha então para o Salmo de número 40, os versículos de 6 até o 8, e nós vamos descobrir isto. Veja aí na tua Bíblia, Salmo 40, versículo 6. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, tua lei está dentro do meu coração. O que a gente lê aqui no Salmo de número 40 é, na verdade, o Salmo em que Davi está orando e demonstrando a sua confiança ao Senhor, ou no Senhor. Ele diz que ele havia esperado confiantemente pelo Senhor e o Senhor o ouviu quando ele clamou e o tirou de uma situação difícil e o colocou sobre a rocha, firmando-lhe os passos, dando a ele um novo cântico de louvor a Deus. E neste cântico de confiança, Davi então vai falar estas palavras a respeito do sacrifício e a respeito de que abriste-me os ouvidos, não exigindo mais sacrifícios de holocaustos, nem oferta de expiação, e dizendo da sua disposição em obedecer ao Senhor. Aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Porém, quando a gente olha para esse salmo, a gente descobre que Davi sim está demonstrando a sua confiança no Senhor, mas estas palavras dos versos 6 a 8 parecem não estar direcionadas a Davi. Quando a gente olha para este salmo, a gente vai descobrir exatamente que Davi está falando alguma coisa a respeito dessa ideia que nós começamos a pensar, de algo que foi útil por um tempo, mas que deixou de ser o meio de se chegar a Deus, de se cumprir aquilo que Deus havia dito. E ele está falando dos sacrifícios. Os sacrifícios tiveram a sua validade por um tempo, mas chegou um momento que não teve mais essa validade. E a gente já sabe que os sacrifícios tiveram a sua validade até que Cristo veio. E o que a gente percebe então nesse salmo é que Davi não está falando dele nesses versículos 6 a 8, mas ele está apontando para o Messias e deixando uma coisa muito clara:
Os sacrifícios tiveram seu valor, mas eles apontavam para Cristo. E quando Cristo veio, os sacrifícios não precisavam mais ser feitos, porque Cristo se tornou a oferta perfeita. Porque no processo de salvação, Deus então provê a oferta perfeita para que o homem seja salvo. E este será o desenho das crianças. Desenho das crianças, peguem aí a folha. E o desenho que vocês vão fazer hoje é aquele desenho que a gente fez bastante lá na época em que estudamos o livro de Levítico. Vamos desenhar o seguinte: de um lado da folha, você vai desenhar aquele altar dos sacrifícios. Lembra que tem na ponta lá, aquela ideia do chifrezinho, da ponta do altar? Então desenhe o altar que era onde eram feitos os sacrifícios. Depois de desenhar o altar, você vai passar um X sobre o altar, tá bom? Desenhe o altar de um lado da folha e passe depois um X. Pode ser vermelho, se tiver com um lápis colorido aí em mãos. Então, o X vermelho sobre o altar. Do outro lado da folha, você vai desenhar a cruz, que demonstra ou indica ou representa Cristo, tá bom? Qual é a ideia do desenho? Do lado o altar com um X, dizendo que ele não vale mais, os sacrifícios não valem mais, e do lado de cá você vai desenhar a cruz, que de fato mostra que Cristo veio e fez o sacrifício definitivo. Ao olharmos para esse texto de Salmo de número 40, nós queremos apontar duas verdades que estão aí claras no texto. A primeira delas é pensar que Deus programou os sacrifícios, mas programou os sacrifícios para que eles tivessem um tempo de validade. Esta obsolescência foi planejada por Deus. O Deus que resolveu mostrar a maneira como ele opera a salvação desde o começo. E a gente já viu aqui, desde quando começamos esta série, que Deus ele vai organizar todo esse plano de salvação, primeiramente preservando a humanidade por meio da vida de Noé. Deus olha para Noé e justifica Noé, e Noé acaba sendo o homem que vê na sua própria vida a manifestação da graça de Deus, Deus agindo em favor dele, lembrando-se dele e salvando a humanidade por meio da vida dele. Depois nós vimos que Deus então cria uma nação. Ele pega aquele povo de Israel que surgiu a partir lá de Abraão e de seus descendentes, mas que ficaram 400 anos no Egito, esqueceram-se do seu Deus, e aí então eles são retirados de lá, e ao atravessarem o Mar Vermelho, como que num rito de passagem, o Senhor transforma aquele povo, que antes era um povo escravo, em uma nação livre. E ao mesmo tempo a gente vê que o Senhor continua trabalhando e investindo na vida dessa nação. E aí então a gente descobre que o Senhor tem a intenção de preservar esta nação. Foi quando chegamos lá no livro de Neemias e vimos aquele momento em que Esdras conduz o povo à leitura da lei, 3 horas lendo as escrituras, 3 horas adorando e confessando os seus pecados ao Senhor. E foi lá que eles então perceberam a soberania e a bondade de Deus. Foi lá que eles perceberam o fracasso humano. Foi lá que eles perceberam a graça de Deus. Em tudo isso nós estamos vendo Deus organizando a maneira como Ele opera a salvação. E agora quando a gente começa, digamos assim, a segunda etapa, nós vamos perceber como Deus provê os meios ou o meio para a salvação de todo aquele que crê. E quando a gente chega então no Salmo 40, a gente já vai descobrir que inicialmente o Senhor projetou os sacrifícios. E Ele projetou os sacrifícios porque os sacrifícios apontariam para Cristo. Mas quando Deus planeja os sacrifícios, que a gente vê basicamente estabelecidos lá na lei, olhamos já para o livro de Levítico e vimos todas aquelas leis que tinham o propósito de promover a santificação do povo para que o povo pudesse se aproximar de Deus. Quando Deus planejou isso, Ele planejou, claro, de maneira correta, com os propósitos corretos, algo que de fato foi útil para aquele tempo, mas Ele já planejou com um tempo de validade.
vai funcionar por determinado tempo. Por quê? Porque estes sacrifícios apontavam para Cristo. Por quê? Porque estes sacrifícios promoviam algo externo e não interno. As pessoas daquela época, ao oferecerem os sacrifícios, entendiam que para que houvesse perdão dos pecados, para que eles pudessem se aproximar de Deus, era necessário o derramamento de sangue. A morte que era para eles tinha que ser paga por alguém. Alguém tinha que morrer. E aí então a todos aqueles animais que eles diariamente ofereciam, anualmente ofereciam, indicava que a salvação de vocês exige a morte de alguém. E aí então o Senhor planejou isso e funcionou muito bem. Os homens ofereciam os sacrifícios seguindo as orientações de Deus. Mas os sacrifícios, naquela época, promoviam algo externo. Internamente não promovia. O autor aos Hebreus vai observar isso, ele vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículos 1 até o 4. Ele vai tocar neste ponto e mostrando que todo aquele sacrifício se tornou obsoleto. Tinha prazo de validade, porque apontava para algo maior. Hebreus 10, de 1 a 4 diz: ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pôde aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos. Pois, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio destes sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Deus, a primeira verdade que a gente olha, olhando aqui para o Salmo 40, a gente vai aprender, é que Deus planejou os sacrifícios, mas os planejou com prazo de validade. Porque cada ano que eles ofereciam, eles eram relembrados do pecado deles. Eram relembrados que eles ainda deviam. Por isso, o autor aos Hebreus entende, é impossível que sangue de touros e de bodes apague o pecado. A consciência do pecado era lembrada a cada vez que eles ofereciam. De tal maneira que Deus entendeu, não dá para ser assim. Por isso que o Salmo 40, versículo 6 diz: tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Se tornou obsoleto. Deus planejou assim. O que a gente pode entender então é que quando Deus apresenta o seu plano de salvar o homem, salvar todo aquele que crê, Ele dá o sistema sacrificial. Porém, isso foi por tempo limitado. No Salmo 40 a gente descobre isso. No Salmo em que Davi está demonstrando sua confiança ao Senhor, em que ele está dizendo que ele se entrega ao Senhor, ora ao Senhor, o Senhor o ouve, o tira de uma situação difícil, o coloca sobre a rocha, e aí então ele entra falando a respeito do Messias. Ele começa a dizer coisas que não diz respeito a ele, mas diz respeito àquele que viria. Davi entende que a sua confiança no Senhor estava, digamos assim, além daquilo que era vivido naqueles dias. Ia e apontava para Cristo. O sistema sacrificial teve o seu valor, mas tinha prazo de validade. E é por isso que nesse salmo nós temos a segunda parte dele, nos versículos 7 e 8, onde nós conseguimos perceber que Deus apresenta, institui a oferta perfeita e definitiva. E isso a gente já pode lembrar da encarnação de Cristo. Veja aí novamente a leitura dos versículos 7 e 8. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito.
gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Mas um pouquinho antes disso, lá no versículo 6, ele vai dizer: abriste-me os ouvidos. Versículo 6, lendo novamente, seria da seguinte maneira: tu não quiseste sacrifícios nem oferta, mas tu, ou mas Deus, abriste-me os ouvidos. Lá no original está: mas tu furaste-me as orelhas. O autor aos Hebreus vai falar do mesmo texto, usando linguagem um pouquinho diferente. Lá no mesmo capítulo 10 de Hebreus, versículo 5 até o 7, que vai dizer: por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifícios e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve algo que não havia acontecido, mas que iria acontecer. O autor aos Hebreus, também inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele olha para a tradução do Antigo Testamento feita em grego, e ele então escreve a mesma coisa. Ele vê o que Davi escreveu e ele escreve, entendendo que Davi, inspirado pelo Espírito, estava falando de quem? Do Messias, de Jesus, da oferta definitiva e perfeita, que viria para morrer no lugar dos pecadores. É isso que os sacrifícios do Antigo Testamento ensinavam. Ensinavam que para que houvesse perdão de pecados tinha que ter a morte, tinha que ter derramamento de sangue. E hoje nós entendemos e sabemos que é a mesma coisa. Por isso que Cristo veio, por isso que ele veio e morreu em nosso lugar. E o autor aos Hebreus, então, lá no versículo 5 do capítulo 10, ele vai dizer: por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifícios e ofertas, mas me preparaste um corpo. As linguagens são um pouquinho diferentes, mas a ideia é da encarnação. Seja, abriste-me os ouvidos, ou furaste-me as orelhas, ou me preparaste um corpo, tudo dando a ideia de que aquele ser, Cristo, que estava na glória com o Pai, em espírito, é trazido a este mundo, é enviado a este mundo, e ele toma a nossa forma, carne e osso. Ele se torna gente como a gente, como diz João lá no primeiro capítulo do seu evangelho. E o verbo se fez carne, e Jesus se torna carne. Para quê? Para que ele se torne a oferta perfeita. Porque os sacrifícios já se tornaram obsoletos. Foi planejado por Deus ser assim, para que pudesse então vir a oferta perfeita, que é Cristo. Enquanto os homens ofereciam sacrifícios, até de maneira correta, seguindo todas as regras, mas eles não tinham obediência perfeita. O homem desobedeceu a Deus, e por mais que ele apresentasse os sacrifícios de maneira correta, o seu coração não era perfeito diante de Deus. O contrário de Jesus. Jesus oferece a si mesmo, não oferece animais. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu coração perfeito diante de Deus. Ele se torna como nós, no sentido do aspecto, mas não se torna pecador como nós. E ele então é oferecido, ou ele se oferece como o sacrifício perfeito. Veja aí no Salmo que ele diz no versículo 7, que no rolo do livro está escrito a respeito dele. Isto é, desde a eternidade, todo o plano de Deus envolvia a vinda do Messias. E no versículo 8, gosto de fazer a tua vontade. Deus, eu gosto de fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Percebe como é bem diferente dos homens? Enquanto os homens são resistentes a fazer a vontade de Deus, e vemos isso por toda a Escritura, nós temos Cristo, a oferta perfeita que diz: a tua lei está no meu coração e eu tenho prazer em cumpri-la, em obedecê-la. O que a gente observa neste processo da salvação é que Deus
vem lá desde do início, salvando a humanidade ou preservando a humanidade, criando uma nação, criando um povo, preservando este povo e percebendo, olha, esse povo por si só não vai dar conta de alcançar a salvação, então eu preciso intervir. E ele interveio nos enviando a oferta perfeita que é Jesus. E nisto fica muito claro que a salvação nunca será, nunca foi e não é resultado do esforço de algo que o homem faça, mas é resultado da ação de Deus em nosso favor por meio de Cristo. E isto fica muito claro aqui. Os sacrifícios, as ofertas, elas foram úteis para apontar para Cristo. E aqueles que, crendo neste processo de que ela indicava e apontava para Cristo, quem creu ali no Messias que viria, foram salvos. Assim como hoje nós, os que cremos em Cristo, crendo que Ele veio, morreu e ressuscitou, somos salvos. Mas a salvação não estava no ato de oferecer os sacrifícios, porque eles eram insuficientes. Foi planejado por Deus para ser assim. A salvação estava em crer que o Messias viria. E hoje a salvação está em crer que o Messias já veio. Quando a gente olha para o Salmo 40, a gente então descobre a maneira como Deus provê a salvação, a oferta perfeita. A oferta perfeita é Cristo. Aqueles sacrifícios já se tornaram obsoletos, eles não servem mais. E agora o Senhor nos dá Jesus, ou foi dado Cristo, o Messias, para que ele, sendo obediente de coração, totalmente entregue ao Senhor, se tornasse a oferta perfeita, de tal forma que hoje, por causa do sacrifício de Cristo ali na cruz por nós, da sua ressurreição, nós podemos ter vida. Isto é muito importante nós entendermos no processo da salvação. Principalmente para sabermos que quem provê a oferta perfeita é Deus. A salvação não é resultado do que fazemos. É resultado daquilo que Deus fez em Cristo por nós. E é por isso que nós temos que sempre lembrar que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Deus é o agente da salvação. Ele, em Cristo, nos dá a salvação. Cristo é a oferta perfeita e definitiva. Por isso, uma palavra do Salmo é muito propícia para terminarmos essa nossa meditação. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado ou feliz o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Feliz é o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta para os arrogantes, para aqueles que acham que podem se virar sozinhos, para aqueles que acham que dão conta do recado, para aqueles que acham que terão uma vida boa porque são bons aqui, terão uma vida boa lá na eternidade, eu dou conta, eu consigo. Ou mesmo para os mentirosos, aqueles que seguem a mentira. Todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser bom. O importante é ter amor no coração e amar o próximo. Isso é fato, a gente deve fazer, mas não é isso que nos dá a salvação. O que eu preciso é ser religioso, pelo menos estar ali direto, presente nas reuniões onde as outras pessoas se reúnem. Eu preciso fazer o bem às outras pessoas e assim eu vou alcançar a salvação. Olha, eu nunca matei ninguém, nunca feri ninguém, procuro ser bonzinho com todo mundo. Olha, isso podem ser coisas boas, mas no que diz respeito à salvação são mentiras. Bem-aventurado é o homem que coloca a sua confiança em Deus. E quando Davi diz isto, neste salmo, logo depois ele vai falar de quem? Do Messias. Mostrando que não são mais os sacrifícios que eram feitos que vale, mas a presença do Messias, alguém
que se coloca como a oferta perfeita, totalmente obediente ao Senhor. Por isso, queremos fazer algumas aplicações nesta noite. A primeira delas é convidar a você que ainda não crê em Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, para que você reconheça, primeiramente, que você é um pecador e está longe de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então começa por este reconhecimento. Eu sou um pecador. Mesmo que você nunca tenha matado, nunca tenha roubado, nunca tenha feito nada de maneira intencional, mas o nosso representante original, Adão, ele pecou, desobedeceu, e depois dele todos nós somos pecadores. Talvez não pequemos em coisas grandes e gritantes, mas pecamos de uma forma geral. Somos pecadores, somos pessoas falhas e estamos separados de Deus. Por isso precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos nos arrepender desses pecados e pedir perdão a Deus e crermos plenamente em Jesus e convidar Jesus para ser o nosso Salvador. Precisamos tomar estes passos. Por quê? Porque Jesus é a oferta perfeita e definitiva. Não é o que fazemos. Talvez você esteja até tentando fazer algumas coisas, como por exemplo, você tem tentado levar uma vida muito correta. E isto é bom, continue assim. Você tem tentado ser o mais religioso possível. Isso é bom, mas não é isso que vai te dar salvação. Você tem corrido atrás, talvez, de uma série de ideias e filosofias, a coisas que até se propõem a tornar o mundo melhor. Isso às vezes até é bom, mas não te dará a entrada no céu. Não trará para você a paz que somente Cristo oferece. Por isso, fica o primeiro desafio, para que você possa reconhecer seu pecado, arrepender-se deles e convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Segunda aplicação é para aqueles que já começaram a caminhar com Cristo. O mesmo versículo vale: bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor. Alguns já creram em Jesus, já são salvos. Alguns já reconheceram todos esses passos que falamos há pouco, mas na caminhada com Cristo não tem deixado Cristo dominar por completo a sua vida. São pessoas que têm tentado controlar a sua vida, o seu dia a dia. Suam a camisa, sofrem porque ficam tentando resolver tudo, ao invés de entregar a sua vida, suas questões para o Senhor. Pessoas que acreditam que é possível andar com o Senhor longe da sua palavra, que é a Bíblia. Pessoas que não leem, não estudam, não oram, não meditam nas Escrituras. Por isso fica o desafio: entregue-se totalmente ao Senhor. Reconheça o senhorio dele na sua vida. Se você já é salvo, reconheça a presença de Deus e deixe que ele governe a tua vida. Por quê? Porque Jesus é a oferta perfeita e definitiva para que todo homem que crê consiga a salvação, alcance a salvação, seja salvo na linguagem bíblica. É isto que nós precisamos fazer: reconhecer que no plano de Deus para a salvação, ele incluiu este momento da encarnação, Cristo vir. E já estamos nos aproximando do Natal, em que nós falamos bastante a respeito do nascimento de Jesus, a maneira humilde como ele nasceu, toda a história envolvendo o seu nascimento, as pessoas que surgem ali no cenário do seu nascimento, depois o crescimento de Jesus. E aí daqui a pouco nós estaremos já no próximo ano comemorando a época da Páscoa, em que comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Por que nós comemoramos isto? Porque de fato nós estamos sempre lembrando de que temos em Cristo o sacrifício perfeito e definitivo. Ele se encarnou, ele virou gente como nós, mas sem pecado, de tal maneira que ele pôde morrer em nosso lugar para nos oferecer a salvação. O salmista disse exatamente isso: os sacrifícios o Senhor não quer mais, por isso abriste-me os ouvidos, ou furaste minhas orelhas, ou me deste um corpo. Não queres mais os holocaustos, nem as ofertas de expiação pelo pecado. Mas o Messias disse, digamos lá na eternidade, ao Pai: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito,
O Messias disse: eu gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. E ainda uma aplicação a mais para todos os salvos. Observe o que Davi vai dizer aí no Salmo, a partir do versículo 9. Ele vai dizer: tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Ele vai dizer: não fechei os meus lábios. Versículo 10, não ocultei tua justiça dentro do meu coração. Proclamarei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. O que a gente consegue observar é que outra aplicação que pode ser feita é para o aspecto missionário. Se nós hoje já cremos em Jesus, não podemos guardá-lo para nós. Precisamos contar para os outros. Essa é a terceira aplicação que podemos fazer. Compartilhe sobre Jesus com outras pessoas. Deus não foi egoísta. Ele nos deu o seu Filho. E uma vez que nós recebemos a Jesus, o Filho de Deus, como nosso Salvador, não podemos ser egoístas também. Precisamos compartilhá-lo com outras pessoas. Cristo não foi egoísta. Deixou a sua glória, todo o conforto do céu e veio viver entre nós. Veio habitar entre nós. Nós não podemos ser egoístas. À medida que conhecemos a Cristo, passamos a ter alegria, paz, esperança. Devemos demonstrar tudo isso que nós experimentamos para que outras pessoas também possam experimentar. Contar a elas a respeito de Jesus. Nossa oração é para que todos nós entendamos que Deus planejou que os sacrifícios lá do Antigo Testamento tivessem prazo de validade. Por quê? Porque Cristo é a oferta definitiva e perfeita para que todo o que crê possa de fato ter a salvação. E uma vez que a temos, que possamos compartilhá-la com outros. Uma vez que a temos, possamos buscar cada vez mais a santidade. E se não a temos, que possamos confessar a Jesus como Senhor de nossas vidas para que sejamos salvos. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, muito obrigado por esta noite, por esse tempo em que paramos para refletir nestas verdades, onde aprendemos que o Senhor providenciou a oferta perfeita e definitiva para que nós, seres humanos, pudéssemos ter salvação. Que possamos nos voltarmos para o Senhor. Aqueles que não creram, que possam crer. Os que creram, que possam se consagrar cada vez mais a Ti e serem proclamadores destas verdades tão importantes, tão cruciais para a vida de todo ser humano. Muito obrigado por nos ensinares estas verdades esta noite. Usa o Teu Santo Espírito para mover o nosso coração na direção da Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.